Estudo Bíblico, primeiro livro de Samuel. Estudo organizado por Susana Castro. Introdução. Por que estudar esse livro? O primeiro livro de Samuel narra o ministério do profeta Samuel, que restaurou a lei, a ordem e a adoração religiosa regular na terra, depois que os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram ídolos em muitas ocasiões ao longo do reinado dos juízes. Um dos temas principais de 1 Samuel é a importância de honrarmos ao Senhor. Em 1 Samuel 2:30 lemos: Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Ver também 1 Samuel 2:9. Em outras palavras, o Senhor abençoará aqueles que o honram e guardam seus mandamentos, e aqueles que não o fazem não receberão suas bênçãos. Vários relatos contidos em 1 Samuel ilustram esse tema. Ana honrou o Senhor e pediu um filho, e o Senhor abençoou Ana com um filho. Samuel, filho de Ana, também foi abençoado por dar ouvidos ao Espírito e obedecer ao Senhor. Saul não continuou a honrar o Senhor, por isso o Senhor nomeou Davi para substituí-lo como rei. Quando jovem, Davi exerceu fé no Senhor, que o abençoou, para que conseguisse matar Golias. À medida que estudamos o livro de 1 Samuel, podemos aumentar nossa fé sabendo que seremos abençoados se honrarmos o Senhor e obedecermos a Ele. Análise. O primeiro e o segundo livro de Samuel formam um só livro no Antigo Testamento hebraico, Tanakh. Levam o nome do profeta Samuel, tido em alta estima como um proeminente líder espiritual de Israel, aquele a quem Deus usou para organizar a monarquia teocrática. 1 Samuel abrange quase um século de história de Israel. Do nascimento de Samuel à morte de Saul, 1105 a 1010 a.C., e forma o principal elo histórico entre o período dos juízes, sendo ele o último juiz e profeta, e Saul o primeiro rei de Israel. Enquanto o livro de 2 Samuel ocupa-se exclusivamente do rei Davi. 1 Samuel ocupa-se de 3 transições importantes na liderança nacional: de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. O caso da autoria admite 1 e 2 Samuel como uma só unidade literária, considerando que o primeiro livro e a totalidade do segundo foram escritos após a morte de Samuel. Este teria contribuído com parte da redação. O trabalho final é a obra de um historiador inspirado que empregou arquivos literários da época, inclusive as crônicas de Samuel. 2 Samuel 1:18, 1 Crônicas 27:24, 29:29, provavelmente pouco depois de 930 a.C., posto que 1 Samuel pressupõe a divisão do reino, 27, verso 6, e 2 Samuel termina com os últimos dias de Davi. Há também escritos dos profetas Natã e Gade, 1 Crônicas 29:29. 1 Samuel descreve o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei. O livro relata a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei, capítulo 8, verso 5, e os padrões teocráticos de Deus, pelos quais ele era o rei de seu povo. O livro mostra claramente que a desobediência de Saul a Deus e sua violação dos princípios teocráticos do seu cargo levaram Deus a rejeitá-lo e a substituí-lo como rei. O conteúdo de 1 Samuel concentra-se em 3 grandes líderes nacionais: Samuel, Saul e Davi. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético, embora não fosse o primeiro profeta. Deuteronômio 34:10, Juízes 4:4. Como homem de grande espiritualidade, dotado do dom profético, Samuel sabiamente conduzia Israel a um avivamento ao culto a Deus, capítulo 7. Lançou o alicerce que situou os profetas na sua devida posição em Israel, capítulo 19, verso 20,
Atos 3, 4, 13, verso 20, Hebreus 11, 32. E claramente estabeleceu a monarquia israelita como reino teocrático. Capítulo 15, versos 1, 12 e 28 e capítulo 16, verso 1. A importância de Samuel como líder espiritual do povo de Deus num período de grandes mudanças na história de Israel ultrapassa a de todos os demais, exceto de Moisés no seu papel de libertador durante o Êxodo. Saul tornou-se o primeiro rei pela escolha humana de querer um rei como outras nações. Capítulo 8, versos 5 e 20. Não demorou muito para Saul revelar que não tinha aptidão espiritual para exercer cargo teocrático. Daí Deus, posteriormente, rejeitá-lo. Capítulo 13, verso 15. Davi, o segundo homem escolhido por Deus como seu representante como rei, foi ungido por Samuel. Capítulo 16. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão e deixou o caso nas mãos de Deus. Os capítulos 19 a 30 descrevem prioritariamente as fugas de Davi por um Saul ciumento, invejoso e atormentado, e a paciência de Davi, que esperou até Deus agir no seu devido tempo a seu favor. O livro termina com o relato da morte trágica de Saul. Características especiais. 6 características especiais assinalam o primeiro livro de Samuel. 1. Expõe claramente os padrões santos de Deus para a monarquia em Israel. Todos os reis deveriam ser submissos a Deus como verdadeiro rei de Israel e obedientes à sua lei. Deveriam atentar para a mensagem e a correção divina através dos profetas. 2. Expõe os primórdios do grandioso ministério profético em Israel como sendo a dimensão espiritual do sacerdócio. O livro contém as primeiras referências do Antigo Testamento a uma congregação de profetas. Capítulo 10, verso 5, 19, versos 18 a 24. 3. Ressalta a importância e o poder da oração. Capítulo 1, versos 10 a 28, 2, de 1 a 10, 7, de 5 a 10, 8, 5 e 6, 9, verso 15, 12, versos 19 a 23. Da Palavra de Deus, capítulo 1, verso 23, 9 e 27, 15, versos 1, 10 e 23, e da profecia pelo Espírito do Senhor, capítulo 2, versos 27 a 36, 3, verso 20, 10, versos 6 a 10, 19, versos 20 a 24 e 28, verso 6. 4. Contém informação biográfica descritiva da vida de 3 destacados líderes de Israel. Samuel, capítulo 1 a 7, Saul, capítulos 8 a 31 e Davi, capítulos 16 a 31. 5. Contém muitas das célebres histórias bíblicas, tais como Deus falando com o menino Samuel, capítulo 3, Davi e Golias, capítulo 17, Davi e Jonatas, capítulos 18 a 20, Saul com ciúme e temor de Davi, capítulos 18 a 30, Saul e a pitonisa de Endor, capítulo 28. 6. Neste livro, temos a origem literária de algumas palavras citadas com frequência. Icabô, nenhuma glória, capítulo 4, verso 21. Ebenezer, pedra de ajuda, capítulo 7, verso 12. E é o primeiro livro a empregar o termo o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel encerra 2 prefigurações proféticas do ministério de Jesus como profeta, sacerdote e rei. Samuel era o principal representante profético e sacerdotal de Deus para Israel. Davi, nascido em Belém, um pastor e rei ungido por Deus, que levou a cabo os propósitos de Deus para sua geração. Atos 13, 36. Veio a ser a prefiguração e precursor principal do rei messiânico em Israel. O Novo Testamento refere-se a Jesus como filho de Davi, Mateus 1, 1, 9, 27 e 21, verso 9. A descendência de Davi, segundo a carne, Romanos 1, 13. E a raiz e geração de Davi, Apocalipse 22, 16.
1 Samuel 1, verso 1. Um homem de Ramataim Zofim. A Septuaginta diz, um homem de Arimateia, Mateus 27, 57. Um zufita. Ramataim, elevação dupla, é a forma dupla de Ramá, elevação. De acordo com esse livro, Ramá foi o lugar do nascimento, capítulo 1, verso 19, residência, capítulo 7, 17, e sepultamento, capítulo 25, verso 1, do profeta Samuel. Costuma ser identificado como Beit Rimá, uma aldeia na orla ocidental dos Planaltos Centrais da Palestina, 19,3 quilômetros a noroeste de Betel e 19,3 quilômetros a oeste de Siló. Zuf era o antepassado de Eucana, verso 1, e Ramá, o lar de Samuel, verso 19, ficava na terra de Zuf, capítulo 9, verso 5. Portanto, Ramá pode ser o nome abreviado de Ramataim Zofim. Um efraimita, Eucana e, portanto, Samuel era um levita, 1 Crônicas 6, verso 33, morando em território efraimita. Isso não era coisa fora do comum, uma vez que os levitas não tinham território tribal, mas habitavam entre as tribos em cidades específicas. Verso 2. Duas mulheres. A poligamia, em desacordo com o ideal para o casamento, Gênesis 2, 24, foi praticada por Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. Este casamento bígamo, provavelmente de acordo com Deuteronômio 21, de 15 a 17, foi sem dúvida causado por causa de um primeiro casamento sem filhos. Nenhuma acusação moral está sendo feita aos casamentos de Eucana. Ana, ou Graça, também era o nome da profetisa Ana, Lucas 2,36, e a mãe da Virgem Maria, de acordo com a tradição, e da irmã da rainha Dido de Cartago, sobrinha da rainha Jezabel. Penina, coral ou pérola, pode ser comparado a Margarida, que significa pérola. Verso 3. Senhor dos Exércitos, um título para Deus, o líder dos exércitos da terra de Israel. Êxodo 7, 4, Salmo 44, 9. E o comandante dos exércitos celestiais, tanto dos corpos celestiais, tais como sol, luz, estrelas, como dos seres celestiais. Este título aplicado ao nome divino de Jeová, aparecendo pela primeira vez no Antigo Testamento em Samuel, proclama sua soberania universal. Em Siló. Siló continuava sendo o centro religioso da nação até depois da perda da Arca da Aliança na desastrosa Batalha de Ebenezer. Nobe, então, substituiu Siló como centro religioso. Jeremias destaca a desolação de Siló como testemunha constante do juízo divino. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló. No princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Jeremias 7, 12 e 14. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os dois nomes são egípcios. Ofni significa gerino e Finéias, o negro. Verso 4. Oferecia. Seu sacrifício foi uma oferta de gratidão, pois os adoradores só participavam das ofertas de gratidão. Levítico 7, versos 11 a 18. Parte do animal era oferecida em sacrifício a Deus, e o restante era consumido pelos adoradores em um despretensioso culto de comunhão. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla. Muitos comentários acusam Eucana de favoritismo para com Ana. Esta falsa interpretação surgiu na tradução da Bíblia de Genebra de 1560, que diz: uma porção digna, com base na tradução do Targum da difícil palavra hebraica apaima, de duas faces, para excelente. A Septuaginta diz epski,
mas dando a entender que Eucana dava a Ana apenas uma porção, embora a amasse. O favoritismo de Eucana consistia não em sua discriminação na mesa da refeição, mas em amar mais a Ana do que a Penina. Verso 6. A sua rival a provocava. Cas, a palavra traduzida para provocar, indica o sentimento despertado por causa de tratamento não merecido. Usa-se em relação ao sentimento divino de triunfo sobre os inimigos de Israel. Deuteronômio 32, 27. Para a irritar, literalmente para fazê-la trovejar. A palavra ram significa provocar intimamente, perturbar, despertar comoção íntima. Mais tarde, a versão siríaca traduziu esta palavra para lamento, queixa, murmuração. Verso 8. Melhor do que 10 filhos. 10 é um número redondo usado para expressar um grande número. Não te sou melhor do que uma grande família é o significado. Verso 9. Eli, o sacerdote, pertencia à família de Itamar, o quarto filho de Arão. A obrigação dos membros dessa família era cuidar da propriedade material do tabernáculo. Exatamente quando o sumo sacerdócio passou para a família de Eli, não se sabe. Alguns mestres acham que o templo de Siló era uma tentativa fracassada da família de Itamar de usurpar o controle do sumo sacerdócio. Outros acham que a linhagem do sumo sacerdócio de Eleazar ficou decadente ou talvez até se extinguisse, e por isso esse ofício foi transferido para a seção mais promissora da família. Templo do Senhor, literalmente Palácio do Senhor. Recal é uma palavra emprestada do sumeriano Egal, casa grande. Originalmente era usada para indicar o palácio do rei, enquanto mais tarde foi usada significando o templo da divindade. O tabernáculo era chamado de Palácio de Jeová, não por causa da magnificência e esplendor do edifício, mas por ser o lugar da habitação de Jeová dos exércitos, o Deus Rei de Israel. Salmo 5, 7. Verso 10. Amargura de alma. Eliseu usa a expressão "a sua alma está em amargura", descrevendo a seu servo Geazi o desespero da rica mulher sunamita diante da morte do seu jovem filho, segundo Reis 4, 27. A frase usada com referência a Ana transmite a ideia de amargura mental e profundo desapontamento. Verso 11. E fez um voto. Seu voto foi duplo. A. Serviço de levita para toda a vida. B. Voto de nazireu para toda a vida. Nenhuma dessas posições era necessariamente permanente entre os hebreus. Um levita servia até a idade de 50 anos. O voto de nazireu era tomado por período de tempo específico. Números 6, 2. Sansão, Samuel e João Batista foram dedicados a um nazireado perpétuo desde o nascimento. Verso 13. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Oração silenciosa não era característica dos antigos hebreus. A oração fora do comum de Ana levou Eli a pensar que estivesse embriagada. Verso 16. Filha de Belial. Belial foi usado em literatura pós-bíblica como substituto para Satanás. Aqui significa mulher indigna. Verso 17. O Deus de Israel te conceda a petição. Comentadores judeus oferecem uma alternativa de tradução que faz Eli predizer que Deus daria a Ana um filho. O texto hebraico implica em desejo piedoso, não em predição profética. Verso 18. A mulher se foi seu caminho. A Septuaginta diz, voltou ao seu alojamento e comeu. Ambas as traduções, a edição revista e atualizada e a Septuaginta, dão a entender que Ana interrompeu sua rejeição pelo alimento e sua agonia ao orar pedindo um filho.
O seu semblante já não era triste. Verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram. Esse costume de se levantarem cedo para orar é comprovado pelos essênios de Qumran, lembrando-se dela o Senhor. A sugestão aqui é que a ação direta do Senhor foi necessária para a concepção. Como receber a criança em resposta à sua oração, Ana procurou por um nome, verso 20, e um caráter divinos. Os nomes do Antigo Testamento compostos por El são derivados de Elohim ou El, os termos hebraicos genéricos para Deus. Samuel. Uns fazem esse nome derivar de Shemuel, ouvido de Deus. Outros de Shemuel, seu nome é poderoso. No entanto, a derivação de o nome de Deus, conforme apresentado por Gesênios, é a explicação preferida. Duas outras pessoas do Antigo Testamento têm o nome de Samuel. Números 34, 20, 1 Crônicas 7, verso 2. Verso 20. Passado o devido tempo. Explicado por Quinte, falecido em 1235, o comentador judeu como no fim do período da gestação. É melhor entender como ao começar do novo ano, isto é, na próxima peregrinação anual de Elcana. Verso 21. A cumprir o seu voto. Talvez Elcana se unisse a Ana na apresentação dos votos diante do Senhor. A Septuaginta traduz votos e acrescenta que nessa ocasião ele pagou todos os dízimos de sua terra. Deuteronômio 12, versos 26 e 27. Segundo Joséfo, já se ventilou que o copista hebreu omitiu que a Septuaginta registrou por causa da improbabilidade de um levita pagar dízimos. Contudo, Joséfo descreve Elcana como sendo um levita e, de acordo com números 18, 26 e segundo Neemias 10, 38, os levitas pagavam dízimos. Verso 22. Quando for o menino desmamado. De acordo com o segundo Macabeus 7, 27, as mulheres hebreias amamentavam seus filhos até os 3 anos de idade. Verso 23. Confirme o Senhor a sua palavra. Deus ainda não se revelara a Ana. Talvez as palavras de Eli, verso 17, levaram-no a pensar que Deus tinha falado por meio do nascimento, e assim eles antecipavam alguma palavra subsequente. A Siríaca e a Septuaginta dizem tua palavra como expressão de Elcana, dizendo que Ana cumpriria o seu voto no devido tempo. Verso 24. 3 novilhos. 2 novilhos, de acordo com Erlich, eram presentes para Eli, e um foi sacrificado. Verso 25. Keil sugere que todos os 3 foram sacrificados, um pelo voto do menino, um pela oferta queimada anual e um pela oferta anual de graças. A Septuaginta diz, um novilho de 3 anos. Verso 26. Que aqui esteve contigo. Orava-se A, de pé, como Ana e Abraão, Gênesis 18, 22. B, ajoelhando-se, como Salomão, 1 Reis 8, 54 e Daniel 6, 10. Ou C, prostrando-se, como Moisés e Arão, Números 16, 22. E Jesus, em Mateus 26, 39. Verso 28. Como devolvido ao Senhor. Devolver é uma palavra inexpressiva para descrever o presente que Ana fazia de Samuel para o serviço do Senhor no tempo de Siló. Aqui a dedicação é completa e irrevogável.